Muito bom dia a todos, estão a ouvir. Quero aqui deixar também umas curtas palavras sobre algo que eu penso que na minha vida toda nunca ouvi algum pregador, um pastor, alguém falar totalmente, ou uma mensagem completa sobre este assunto, que é a morte. A morte. É preciso falar da morte. E agora, eu estou a falar isto porque acabei de colocar no Facebook, colocar novamente algo que eu vi que partiu para Cristo, a Sara Tavares, com 45 anos, e ela dizia coisas incríveis. Uma delas é que eu vi agora no Facebook, ela dizia assim: eu vivo como que desapegada do mundo. Eu vivo a minha vida como se tudo isto fosse uma passagem. Também quero chegar à outra margem. E então veio aqui ao meu coração falar aqui estes minutos sobre a nossa partida deste mundo, desta dimensão espaço-tempo, para a dimensão que nunca acaba. Porque é disto que estamos a tratar. Foi isto que Jesus veio fazer. Foi isto que significa a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição. Nós somos eternos. Nunca nos podemos cansar de falar isto, de crer nisto, de meditar nestes assuntos. E agora quero falar especificamente sobre a morte. Há uma passagem em 1 de Coríntios tremenda, este capítulo do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a morte, a ressurreição de Cristo, o capítulo 15 de Coríntios. E no versículo 53 em frente ele diz assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz. Naquele dia, o último inimigo do ser humano foi derrotado, a morte. Todo aquele que crê em Cristo já venceu a morte em Cristo. E nós temos que nos alimentar desta palavra, alimentar o nosso coração com esta fé e nos regozijarmos. Nós já vencemos a morte, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Está escrito na Epístola de Efésios, no capítulo 2. Ele nos ressuscitou e nos sentou juntamente com Ele nos lugares celestiais. Ele nos ressuscitou com Ele no mundo do Espírito. Rapidamente, este assunto daria para muitas horas, mas eu quero aqui deixar esta palavra cirúrgica. Ouça, não deixe a sua mente ir a lado nenhum. Regozije-se. Lembre-se, não tenha medo da morte. Aqueles que têm ainda medo da morte são aqueles que ainda não nasceram de novo, ainda não entenderam o sacrifício expiatório, a nossa redenção na cruz de Cristo, naquele dia quando Ele disse: está consumado. Ele tirou as chaves do inferno, Ele resgatou a morte através da vitória na cruz. Ele pagou o preço para que nós nunca mais enfrentemos a morte. Sim, nós vamos passar desta vida. O apóstolo Paulo dizia assim, ele nem sabia se queria ficar ou queria ir. Ele dizia assim: o meu viver é Cristo, a morte é ganho. Noutra altura ele disse assim: eu não sei se quer ficar, se quer ir. Eu quero muito mais ir, como dizia a Sara Tavares, para a outra margem. Mas se o meu ficar ainda poderá ser útil para que outros conheçam a Cristo, então eu prefiro ficar. É a minha razão de vida. Mas eu tenho uma certeza absoluta que isto é uma passagem. A qualquer minuto eu posso estar aqui e passo desta dimensão para a outra. Jesus disse estas palavras. Ele falou muito sobre a morte, sobre a vitória sobre a morte. Naquele capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, se você puder, leia todo o capítulo. Eu não vou conseguir estar aqui a falar todo o capítulo. Mas ele ressuscitou Lázaro, mas as palavras que ele diz assim. Ele disse a Marta e Maria que choravam. Ele chorou, Jesus chorou naquele capítulo 11, versículo 35. O versículo mais pequeno da Bíblia que diz: Jesus chorou. Ele não chorou por causa de Lázaro, porque ele sabia que eu ia ressuscitar. Ele chorou por causa da dor que ele sentiu ao sentir no coração de cada ser humano o que é a dor de alguém que perde um ente querido. Mas ele disse palavras tremendas, ele deu-nos um ensino, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ouça, Jesus disse isto: todo aquele que ainda vive e crê em mim e que morre, viverá eternamente. Não existe morte para o Filho de Deus.
Não existe morte. A morte foi tragada pela vitória. Tantas outras passagens quando Jesus trouxe consolo. Ele disse nesse próprio capítulo, do capítulo 11 de João, ele fala quando ele viu Marta e Maria a chorar. Ele disse, crê em mim, crês, e se tu crês, verás a glória de Deus. O teu irmão Lázaro vai ressurgir. Elas pensavam que ele estava a falar no último dia, mas ele estava a lhe dizer, não, ele vai ressuscitar, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E todo aquele que morreu crendo em mim não verá a morte. Não verá a morte. Não verá a morte. Não existe morte. Ouça, se você no seu coração ainda sente medo da morte, é porque ainda não entendeu o sacrifício de Cristo. Apesar de se dizer religioso, apesar de seguir todos os trâmites das religiões, ainda não nasceu de novo no coração, porque quando nós entendemos Cristo, há uma paz absoluta, há uma certeza que nós somos eternos. Eu lhes dou, Jesus disse noutra parte, penso que está em também João 15, versículo 28, ele diz assim, eu os resgato, eu lhes dou a vida eterna. As ovelhas, elas conhecem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Jamais, jamais perecerão. Mais claro que isto. Mas isto não pode ser só na mente, tem que descer ao coração. Você pode me estar a ouvir e não fazer luz. Mas só com aqueles que têm um coração humilde, sedento e faminto, que querem, Deus, eu quero entender, eu quero isso. E fazem a oração da salvação. E dizem, Jesus, eu creio em ti, está escrito em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8 a 13, fala o plano da salvação. Que todo aquele que confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que reconhece que Jesus Cristo pagou o preço da salvação e crê que Deus o ressuscitou dos mortos, é salvo. Essa é a salvação. E quando nós começamos essa oração, se você me está a ouvir, faça essa oração. Não dependa de ninguém. Faça essa oração sozinho. Abra uma Bíblia, vá a Romanos capítulo 10, versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13. Todos pecaram e caídos e separados estão da glória de Deus. Todos nós precisamos de salvação. E nessa salvação está a vitória sobre a morte. Eu sempre lembro isto, naqueles últimos minutos, aqueles dois ladrões que estavam do lado esquerdo e do lado direito de Jesus, um deles naquele momento arrependeu-se. E ele disse somente estas palavras, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus lhe disse, ele disse-lhe assim, tu estás salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele reconheceu o sacrifício expiatório de Cristo, pelo sangue de Cristo, nós temos a salvação. Já vencemos a morte em nome de Jesus. Seja abençoado com estas palavras. Enquanto o mundo sem Cristo vive atemorizado, em pavores, cheio de medo da morte. A morte é o último inimigo, é o inimigo mais terrível. Jesus venceu o último inimigo. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53 em frente. Deus vos abençoe.